Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Getro Menezes, sou psicanalista clínico e vou falar nesse vídeo breve, rápido, essa ligação que há entre a neurose obsessiva e o pai. Me perguntaram esses dias, né, de onde vem, por que tem essa relação, por que o obsessivo ele estabelece essa relação com o pai. É uma relação que ela é estabelecida pela via da identificação, né? E essa identificação, ela é uma identificação imaginária, porque o obsessivo ele se confunde com o pai. É a mesma coisa, né? O Freud até dá um exemplo, que é essa relação das massas com seus líderes. Essa identificação também acontece em grupos, né? Os membros de um grupo e tal, ele se identifica com o líder e tal. E aí, essa relação imaginária, ela se estabelece também nesse eixo, né, de amor e ódio. Assim como um grupo que se une pelo amor a um determinado líder e que e que esse grupo, na verdade, né, ele precisa de um estranho no ninho. Alguém que faz parte desse grupo, tal, que vai ser o alvo dessa agressividade desse mesmo grupo, que é a raiz, essa é a raiz do preconceito e da discriminação. Aí o Freud vai dando alguns nomes, né, para essas modalidades de identificação, regressiva, simbólica e tal, né? E aí uma terceira modalidade é a histérica ou a identificação pela via do desejo. Mas essa relação pai e neurótico obsessivo, ela está ligada também à lei, à ordem, né? É o pai que vai estabelecer o limite, né? É o pai que vai falar: para de mamar, tira esse menino do seio que ele já está grande, está na hora de trabalhar, não é verdade? Sei lá, e várias outras regras, vai estudar, só vai dirigir quando tiver idade, não quero que fume em casa, e assim por diante, né? É o pai que estabelece a regra. Ou alguém que a mãe coloca nesse lugar de estabelecer essa ordem, essa regra. E a criança, por sua vez, ela se torna prisioneira dessa questão, né? Desse pai imaginário, na verdade. Mas é muito legal, acho que a gente vai ter alguns programas um pouco mais aprofundados sobre esse tema, principalmente no podcast. Estou fazendo um podcast, né? Já está na quarta, está indo para a quinta edição dessa série, né? Tem mais de 20 programas, mas eu acabei desenvolvendo uma série sobre neurose obsessiva para fazer um programa específico nessa série sobre a neurose obsessiva, para trazer detalhes, né? Para ver o quanto essa estratégia, né, psíquica, que também é muito mais masculina do que feminina, ela está ligada ao pai, ela está ligada a esse momento, a essas etapas de desenvolvimento que o Freud chamou de fase, da oral, anal, fálica, latência e assim por diante. Mas o obsessivo ele está ligado a esse momento, a essa fase anal, né? E a gente vai ter muito mais, tem programas específicos falando sobre essa relação, o caráter e o erotismo anal, né? Mas os próximos programas a gente vai trazer essa relação pai e neurose obsessiva, né? Que tem muita coisa por trás, né? Por exemplo, tô lendo aqui um texto que eu acabei de receber e também fiz alguns apontamentos, né? Ele mostra que o desejo é contra a lei do incesto, que é
o incesto é o que fica circundando a cabeça da criança, porque na verdade ela deseja a mãe, não é? Não deseja nesse sentido, ela deseja a mãe, porque a mãe é o primeiro amor da vida dela, é tudo para ela, né? Deu o leite, a mãe é quem faz com que o filho e a filha vá desenvolvendo de uma maneira natural, saudável e tudo mais as suas zonas erógenas, né? A partir de um banho, de um toque, de uma cócega, de um beijo, de um abraço, da amamentação, né? Pelo seio e assim por diante, né? O Freud, quando falou isso, quase que foi excomungado, né? Hoje a gente não precisa ter esse medo, porque existem vários documentos que trazem esse tipo de informação. Então, esse desejo incestuoso, ele faz com que essa criança que acaba desenvolvendo a neurose obsessiva passa a ter essa ligação muito intrínseca com o pai, né? No fundo, ele acaba desejando até a morte desse pai, porque assim ele consegue fazer com que o desejo proibido dele pela mãe se torne real. Mas é tudo no campo do inconsciente, né? Claro que às vezes isso vai para a realidade, mas aí é uma outra questão, aí é uma outra discussão. Mas eu sei que ficou um pouco tudo muito misturado ao mesmo tempo agora, mas o objetivo é um pouco esse também, né? Fazer você pesquisar e pensar e ir atrás dessas informações e, se possível, escutar o podcast que trata desse tema. E a gente vai falar muito mais sobre isso, né? Então, no fundo, esse obsessivo, ele quer ocupar esse lugar, né? E só que a culpa que ele sente por querer ocupar esse lugar do pai cobra um alto preço dele, né? E esse preço está ligado à própria neurose que ele acaba desenrolando durante esse processo de existência. Certo? Ficamos por aqui. Logo teremos mais informações acerca da psicanálise e assim por diante. E espero que você escute o nosso podcast também, certo? Divã de hoje. Pode fazer o acesso pelo site getropsicanalista.com e aí por lá você tem como chegar no Instagram, no YouTube, até no contato do meu WhatsApp e principalmente no podcast, certo? Obrigado e até daqui a pouco.